certo? Hoje a gente vai falar sobre os transformadores ideais, vou tentar também falar sobre transformador real, no caso a diferença entre eles dois. E já iniciando aqui, eu já digo para vocês que o transformador ideal, ele não existe, né? Na vida real mesmo, ele não existe e ele é estudado de uma forma simplificada comparado ao transformador real. Então, de uma forma que fique mais simples de se estudar as relações de transformação de um transformador, né? Aí, nesse transformador ideal, as resistências dos rolamentos primários e secundários são desprezíveis, ou seja, as resistências que seria, no caso, a oposição da corrente, elas são tão pequenas que a gente despreza. O fluxo de dispersão é nulo, ou seja, todo o fluxo que vai ser induzido nas bobinas da corrente vai estar sempre no núcleo do transformador, ela vai estar sempre percorrendo o núcleo do transformador. As perdas no núcleo são nulas também, então não tem fuga, corrente de parasita, nem as perdas por esterese. A permeabilidade é infinita, ou seja, como eu falei, todo o fluxo do núcleo, todo o fluxo magnético vai percorrer o núcleo, né? E a corrente de excitação é desprezível. Vou explicar mais na frente o que seria isso. Aí aqui é basicamente um formato de um transformador, aí no caso monofásico, ideal. Aí ele está aí representado por seu enrolamento primário e seu enrolamento secundário, com as suas devidas espiras, né? E quando a gente aplica uma tensão senoidal no primário desse transformador, no primário desse enrolamento, ele induz uma corrente, ele produz uma corrente que induz um fluxo magnético na bobina, no enrolamento da bobina do primário. Vai fazer com que o fluxo circule pelo núcleo e induza também uma tensão no secundário desse transformador. Aí, eu queria saber de vocês, se vocês sabem o porquê deve ser uma tensão senoidal, ou seja, uma tensão alternada. E por que não uma tensão contínua? Alguém sabe dizer? Ninguém? Eu não sei entendi, não, mas eu professor. estou curioso para Muito bem, saber. professor. Depois do intervalo, vamos falar sobre essa rara que afeta crianças e adolescentes e pode estar ligada à Covid-19. Você vai ver a história de um adolescente de 14 anos. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Então, ele não deve ser uma corrente, uma tensão contínua, porque, no caso, vou mostrar o próximo slide. Então, está diretamente relacionado à lei de Faraday da indução. Ou seja, a lei de Faraday diz o quê? Ela fala que a variação do fluxo no tempo me produz, no caso, me induz uma força eletromotriz. Então, se eu tenho uma tensão contínua, eu não tenho essa variação de fluxo, porque a tensão vai ser contínua, a tensão induzida vai ser contínua, a corrente vai ser contínua nessa configuração. Então, se eu coloco uma tensão alternada, ou seja, uma tensão senoidal, eu tenho essa variação de tensão, a variação da corrente, a variação da tensão induzida, e aí sim eu tenho a variação do fluxo induzido também, do fluxo magnético induzido em função do tempo, porque, como vocês sabem, a corrente na fonte senoidal, ela varia em função do tempo. Então, como eu tenho essa variação em função do tempo na tensão, eu também tenho essa variação em função do tempo do fluxo. Deu para entender? Ficou claro? Entendi, foi nada. Não Poderia entendeu? repetir, por favor? Quando eu tenho uma fonte contínua, essa fonte contínua ela vai me produzir uma corrente, certo? Porque eu tenho um enrolamento. Teoricamente, existiria essa corrente que sairia da fonte e iria percorrer o circuito. Só que, numa tensão contínua, numa fonte de tensão contínua, o campo que essa corrente produz é contínuo, certo? O campo magnético que ela produz é contínuo. Então,
Se a lei de Faraday fala para mim que a variação do fluxo com o tempo, ele me traz, ele me dá uma força eletromotriz, então não tem como eu ter essa força eletromotriz com uma tensão contínua, porque o campo em si, ele é contínuo. Entenderam essa parte? Professor, eu entendi. Agora sim, tranquilo. Não entendeu, Nildo? Entendi não, professor. Só para repetir, por favor. Você não entendeu o conceito ou não entendeu porque está travando algum motivo assim? Não, o que a senhora está... O conceito. Um conceito, né? Isso. Então, quando eu tenho uma tensão contínua, essa tensão, vamos supor que seja uma fonte contínua de 50 volts. Vamos supor, 50 volts. Ele vai, com o tempo, no tempo zero, tempo inicial, ele vai ter 50 volts. No tempo 1, de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, enfim, com o tempo, ele não vai variar, ele vai ficar sempre 50 volts, certo? Então, o campo que essa corrente que sairia da tensão contínua, ele produz uma corrente e essa corrente ela tem um campo magnético ao redor dela. Aí esse campo ele vai ser contínuo com o tempo, porque a tensão ela não varia com o tempo, ela vai ser sempre contínua. Entendeu? Entendi. Pronto. Aí a lei de Faraday, ela fala para mim que a variação do fluxo com o tempo, em relação ao tempo, me dá uma força eletromotriz. Então, se eu tenho uma fonte de tensão contínua, que não varia com o tempo, que produz uma corrente contínua, que também não varia com o tempo, que essa corrente me dá um campo magnético contínuo, esse campo magnético ele vai induzir um fluxo, só que esse fluxo não vai variar com o tempo, ele vai ser contínuo, certo? Então, nessas condições, a gente não vai ter essa força eletromotriz que vai induzir uma tensão na bobina do transformador. Que força eletromotriz é essa que você está falando aí? Essa força eletromotriz é justamente... Tá vendo esse E1zinho? É a tensão induzida no enrolamento de um transformador, na bobina do transformador. Tô entendendo? Mais ou menos. Deixa eu voltar para esse slide aqui. Como eu estava falando, a lei de Faraday me fala todo aquele conceito que eu acabei de falar, né? Aí, quando a gente aplica uma tensão senoidal, uma tensão, no caso, uma fonte de tensão que varia com o tempo, ela me produz um fluxo magnético que varia com o tempo. Então, a lei de Faraday é válida para esse caso. Sendo válida para esse caso, a gente aplica também no enrolamento do transformador a regra da mão direita. E a regra da mão direita me fala o quê? A regra da mão direita diz que o meu polegar vai no sentido da corrente, ou seja, vocês estão vendo, cadê? Aqui. Coloca isso aqui. Estão vendo que a corrente vai nesse sentido, certo? Aí eu coloco o meu polegar no sentido que a corrente anda no fio, no caso no enrolamento, e com o resto dos dedos, os outros 4 dedos, ele me indica qual o sentido do fluxo magnético. Ou seja, vamos supor que essa mãozinha aqui, no caso, vamos supor que ela esteja aqui no meio. Só desse fiozinho aqui, nesse primeiro fiozinho. Quando a gente faz a regra da mão direita e coloca o polegar no sentido da corrente, tá vendo que a corrente está entrando pro núcleo. A gente faz isso, coloca o polegar no sentido da corrente, a gente percebe que os 4 dedos, que seria, no caso, o que daria a direção do fluxo, ele está para cima. Quando a gente faz o movimento
assim, no caso, o movimento da regra da mão direita, né, o movimento circular, que é no caso, que é o que me diz o formato de um campo, né? O campo, vocês sabem que ele se desloca, não desloca, mas ele se propaga de formato circular. Eu tenho um fio no meio, eu tenho um fio aqui, e esse campo, ele vem... Eita, errado. Ele vem de forma circular ao redor do fio. Então, se a gente coloca, vamos supor que a corrente esteja vindo por esse lado de cá. A gente coloca o nosso polegar no sentido da corrente, a gente vê que o campo está, no caso, entrando vamos supor, no computador, que vocês estão vendo, no celular, enfim. Está entrando no plano e saindo por cima, ou seja, ele está entrando nessa direção aqui e está saindo por aqui. Ele entra aqui e sai por aqui. E a mesma coisa que acontece aqui no núcleo. A gente coloca o polegar nesse sentido e quando a gente faz a regra da mão direita, a gente percebe que na parte do núcleo, que é onde o dedo da gente ficaria, seria tipo o núcleo, o fluxo está subindo aqui e do lado de fora do núcleo, que é quando ele completa o seu círculo, o campo está fazendo isso. Está fazendo todo esse movimento para entrar no núcleo, sair por cima, entrar e sair. Aí, isso sim daria, no caso, a direção do fluxo para a gente. Deu para entender? Deu sim. Certo. Aí aqui, a gente fala que a tensão, a fonte de tensão que eu coloco no terminal primário do transformador vai ser igual à tensão induzida pelo fluxo, certo? Abastecimento. Aqui em Pernambuco ainda tem estoque em algumas unidades de referência de saúde. Aí, essa segunda equação aqui, no caso aqui eu estou falando do primário, do lado esquerdo está o primário e do direito está o secundário, que é análogo. Os dois são análogos dependendo só das suas características, no caso da tensão do primário, tensão do secundário e número de espiras, certo? Aí, no primário, no caso aqui, eu sei que a tensão induzida, ou seja, a fonte de tensão que eu aplico no primário do transformador, vai ser igual, no caso aqui é o que diz a lei de Faraday, a diferença, a variação do fluxo com o tempo, multiplicado pela quantidade de espiras. Por quê? Porque quando a gente faz a variação do fluxo com o tempo, que me dá uma força eletromotriz, que me dá, no caso, uma tensão induzida, seria somente desse fio aqui. Mas se eu quero a tensão induzida de toda a bobina, eu tenho que multiplicar pelo número de espiras que tem nessa bobina. Ficou claro? Como é que é esse cálculo aí, professora? Não entendi o cálculo não, professor. Repete, por favor. Veja. Eu tenho uma fonte de tensão que eu aplico no primário do transformador. Certo? Eu aplico nos dois terminais aqui do primário do transformador. Eu tenho enrolamento e tenho dois fios saindo do primário, né? Aí eu coloco uma fonte de tensão ligada nesses dois terminais. Aí, essa fonte de tensão que eu coloco, ela é igual à tensão induzida pelo transformador, ou seja, ela é igual. A gente considera como se fosse igual. No transformador ideal, tem que lembrar que no transformador ideal a gente considera Professora, igual. Oi, pode falar. use números que fica mais fácil. Esse fio que a senhora está falando é o positivo e o negativo, é que está entrando aí no primário. Sim. A gente coloca uma fonte de tensão que está aqui representada no terminal positivo e no terminal negativo. Aqui, nesse caso, eu não lembro quem falou, eu não posso ainda usar números porque eu tenho que fazer uma relação, tenho que Mas transformar. é só dar exemplos como fazer o cálculo, como seria. Vamos supor que a fonte de tensão seja 10 volts. Então, a tensão induzida aqui no terminal, nesses terminais da bobina, também seriam 10 volts. É igual. As duas são iguais. No transformador ideal, as duas são iguais. Só que a lei de Faraday, ela me fala que a variação do fluxo com o tempo me dá essa tensão induzida.
que essa tensão induzida é justamente esse V1, que é o E1 é a tensão induzida, V1 é a minha fonte de tensão. Mas como elas são iguais, eu poderia colocar aqui nessa parte de baixo, eu poderia colocar tanto E1 como V1. Mas como eu quero relacionar com a fonte de tensão que a gente está colocando no transformador, que é uma fonte de tensão que a gente teoricamente conhece o valor dela, no caso 10 volts, a gente pega a fonte de tensão e coloca 10 volts no transformador, uma bateria, alguma coisa. Com 10 volts a gente conhece esse valor. Então, para a gente poder fazer a relação da tensão de entrada, que seria esse 10 volts, com a tensão de saída, a gente faz todo esse cálculo. Certo? Tá claro? Certo, certo. Pronto. Positivo. Pronto. Aí, a lei ele fala, novamente, né? Ele fala que no fio, em um fio, a variação do fluxo com o tempo me dá a tensão induzida. Só que como eu quero a tensão induzida de todo o enrolamento, de toda a bobina para poder relacionar com a minha fonte de tensão que eu estou introduzindo no transformador, então a gente multiplica essa lei de Faraday, que seria a tensão induzida com a variação do fluxo, pelo número de espiras que eu tenho na bobina, para poder ter a relação da bobina completa, e não apenas uma parte dela. Claro? Positivo. Aí, no Pronto. caso, seria 10 volts, vendo aqui no gráfico, 10 volts vezes 4, né? Que é a quantidade de espira, Pronto. Seria para ser o isso. valor induzido. Pronto, seria isso. 10 volts vezes 4. Certo? Certo. Só que aqui a gente não conhece a variação do fluxo. Correto? Então, para poder a gente fazer essa relação com a tensão de entrada, que seria 10 volts, com a tensão de saída, a gente vai analisar agora a parte do secundário do transformador ideal. Lembrando que esse transformador, ele não tem carga, tá vendo? Ele não está conectado a uma carga. Então, ele tá em funcionamento a vazio. Ou seja, esses cálculos aqui, ele é considerado para um funcionamento de um transformador ideal sem carga, a vazio. Ou seja, se ele está sem carga, esse 2 aqui ele é igual a zero, porque o circuito está aberto. A gente só tem uma tensão V2 e a tensão induzida V2 também. Correto? Então, a corrente é zero. A corrente 1 aqui a gente poderia relacionar, mas como não tem corrente 2, ela é zero. A gente também não tem resistência, então, teoricamente, não teria corrente 1 ali. Certo? Certo. Pronto. Pronto. Aí a gente sabe que a tensão induzida é 1 em relação ao fluxo, certo? Ela só aparece por conta da variação do fluxo. Então, e o núcleo é o mesmo. Lembrando que o núcleo é um só. Aí, esse fluxo é o mesmo tanto para a parte primária quanto para a parte do secundário. É o mesmo fluxo. Então, como ele é o mesmo fluxo, o cálculo é o mesmo. A tensão, uma fonte de tensão, ou seja, a tensão entre esses terminais aqui, que é o que a gente quer saber, é igual à tensão induzida, que é, no caso, induzida pelo fluxo que eu tenho no núcleo. Aí, beleza. A gente tem aqui a lei de Faraday também, igualmente como na parte do primário. Aí, como esse fluxo é igual nos dois, como o fluxo é igual nos dois por ser o mesmo núcleo, então eu posso dizer que a tensão do primário dividido pelo número de espiras, que é justamente essa relação aqui, ó. Eu só peguei esse N1 daqui e coloquei aqui embaixo. Somente isso. Aí eu posso dizer que esse fluxo é igual à tensão do primário dividido pelo número de espiras do primário, do lado primário. E no lado secundário eu falo que esse mesmo fluxo, que é o mesmo núcleo, é igual à tensão do secundário dividido pelo número de espiras do secundário. Claro? Ok. Pronto. Positivo. Pronto. Como esse fluxo é igual, por ser o mesmo núcleo, eu posso dizer que essas equações aqui, essa equação e essa equação, são iguais. Eu fazendo isso, eu digo que essas duas equações são iguais, certo? Então, para eu poder ter uma relação de tensão com o número de espiras, no caso, as tensões eu conheço,
Vamos supor, eu conheço a tensão de entrada e eu conheço a tensão que está saindo. 220, 110. Está entrando 220, está saindo 110. E eu conheço o número de espiras do primário do transformador. Vamos supor que seja 10. O número de espiras seja 10. E eu quero saber o número de espiras que tem no secundário do transformador. Então, eu aplico aqui 220, 110, 10. Aí eu faço as manipulações matemáticas e descubro o número de N2. Entenderam? Ô, Sim, Joyce, sim. Aham. Joyce, Oi? Oi, pode falar. nesse caso aí você faz um tipo regra de três, não é isso? Não seria, seria também uma regra de 3, Hum, mas é mais aplicação mesmo de fórmula, porque já tem a fórmula pronta aqui. tô Mas entendendo. é sim uma regra de 3, entendeu? É, Pela forma ok, que eu tô mostrando, já tá direto, tô entendendo. entendeu? Ok. Aí, no caso, essa relação que eu mostrei das tensões com o número de espiras, é, como eu estou mostrando aí, é as relações de tensões, no caso, tensão do primário sobre o secundário, com a relação das espiras. Número de espiras no primário com o número de espiras no secundário. Então, se eu conheço 3 coisas daí, eu descubro a próxima. Como no exemplo que eu falei, 210, 220, 110 e o número de espiras igual a 10. Certo? Ok, ok. Mais na frente eu coloquei alguns exercícios que vai ficar mais claro, porque vai ter números no caso. Aí fica bem mais claro para vocês entenderem melhor essa relação. Certo? Aí agora, antes a gente estava trabalhando com transformador ideal a vazio. Agora a gente vai trabalhar com um transformador a plena carga. No caso, a gente tem uma carga, está conectada no secundário do transformador, e a gente vai analisar esse circuito, no caso. Aí, como a gente já tem agora uma carga ligada no secundário do transformador, a gente agora entende que a corrente 2 ela não é mais zero, porque o circuito agora está fechado com a carga. Então, ela vai ser consumida por essa carga. Então, a gente fala que a força magnetomotriz, no caso, nesse exemplo, quando a gente tem uma carga, a gente analisa o circuito magnético dela, que é justamente onde está essa setinha aqui, é essa parte aqui, é o circuito magnético. A gente sabe pelo circuito magnético que a força magnetomotriz do primário, está conectada a uma relutância, que seria a relutância do núcleo em si, que seria, no caso, uma analogia à resistência. É a mesma coisa que uma resistência, que é a oposição do fluxo de passar pelo caminho. E está conectado também com a força magnetomotriz do secundário, porque agora a gente tem uma carga conectada a ele. A gente tem uma corrente que, que roda no circuito do secundário aqui. Então, sabendo disso, a gente analisa esse circuito. Faz como se fosse uma lei de malhas. Aí, no caso, a gente tem aqui a força magnetomotriz do primário, que eu representei aqui, que é igual ao número de espiras multiplicado pela corrente 1 do primário, menos a força magnetomotriz do secundário, que aqui eu não coloquei explícito, mas seria, no caso, a força magnetomotriz do primário, que está saindo do terminal positivo, mais a força, mais a relutância multiplicado pelo fluxo, que seria aqui, no caso, o terminal positivo daqui, estaria entrando pelo terminal positivo e estaria pelo terminal negativo, então seria menos. Vocês estudaram essa parte, né? Parte de análise de circuitos. Positivo, professor. Pronto. Quando passa. Ele faz a análise do circuito e quando sai do terminal positivo. Excelente. Aqui. Oi? Menina, das malhas, né, professor? Oi? Lei Lei das das malhas, se não me malhas. engano, né? Isso, lei das malhas, exatamente. Isso. Pronto. Aí aqui vocês sabem, né? Aí positivo aqui na força magnetomotriz do primário, aí negativo, que está saindo pelo terminal negativo, da relutância multiplicado pelo fluxo, seria análogo à resistência com a corrente, é análogo, só que aqui é no circuito magnético.
E aqui, como está saindo pelo terminal negativo, seria menos a força magnetomotriz do secundário. Essa multiplicação aqui, no caso, estaria aqui dentro, só que eu só igualei para o lado de fora para ficar mais simples de entender. Certo? Tudo claro até aqui, né? Mais ou menos. Quando tiver na prática, a gente tira mais dúvida. Pronto, pronto. Aí, beleza. Aqui a gente tem que a relutância é dada pelo comprimento médio do núcleo dividido pela permissividade magnética do núcleo, ou seja, a capacidade do núcleo de passar o fluxo, no caso, multiplicado pela área da seção transversal do núcleo. Como ele é um transformador ideal, que eu tinha falado lá no início, esse tipo de transformador, o núcleo dele ele tem permissividade que tende ao infinito, ou seja, é tão grande que a gente considera que seria infinito. Por ele tender ao infinito, no caso esse termo aqui, ele tende ao infinito, então a relutância dele, como o termo está embaixo, está no denominador, a relutância vai tender a zero, certo? Então, se a relutância está tendendo a zero, a gente fala como, a gente pode analisar como se não existisse relutância, não existisse uma oposição a essa passagem do fluxo pelo núcleo. Aí, considerando isso, a gente considera, né, que a resistência aqui, no caso, é zero, é como se fosse um fio, vamos supor assim, um fio que não interfere em nada. Então, a gente pode falar que a força magnetomotriz do primário é igual à força magnetomotriz do secundário, com a mesma polaridade. A gente fazendo isso, no caso aqui, como eu mostrei, a relutância é igual a zero. Então, a multiplicação dá igual a zero. Então, a força magnetomotriz do primário é igual à força magnetomotriz do secundário, que está aqui descrito. E agora, para poder a gente fazer as relações de Spira com, naquele caso a gente fez com tensões, aqui a gente vai fazer com correntes, que a gente está analisando as forças magnetomotrizes. Então, a gente faz essa relação com essa equação, com essa equação daqui, fazendo as manipulações matemáticas, e diz que a corrente do primário sobre a corrente do secundário é igual ao número de espiras do secundário com o número de espiras do primário. É o inverso da relação das tensões. Ou seja, a relação de correntes é inverso à relação de tensão. Certo? Certo. Aí. Essas relações de tensão, corrente com espira, a gente chama de relação de transformação, que é justamente aquilo que a gente quer saber, né? A gente tem uma tensão e quer saber quanto sai no secundário, ou quer elevar, quer abaixar, enfim. Aí, como a relação de tensão com a relação de espira é direta, no caso, o primário dividido pelo secundário é igual nas tensões e nas espiras. Então, a relação de transformação, que seria esse Azinho, é igual tanto à tensão primária sobre o secundário, quanto o número de espiras do primário com o secundário. Só que, na corrente, ela é o inverso. Ou seja, a corrente primária dividido pela corrente secundária seria o inverso da tensão, o inverso da relação de transformação. Então, para poder a gente ter tudo relacionado com A simples, sem estar pelo inverso, a gente teria que trocar os termos da corrente e fazer o termo da corrente secundária dividir pelo termo da corrente do primário. Aí sim ficaria certo com todos aqui e para poder igualar com a relação de transformação. Ficou claro? Até aqui. Como a gente tem essa relação, no caso, essa fórmula aqui, essa fórmula é bem direta. Ela serve para esse caso de transformador ideal. Aí, quando a gente tem um A, no caso, uma relação de transformação menor do que 1, ou seja, vamos supor, uma tensão V1, a tensão de entrada seja 110 e a tensão de saída seja 220.
Ou seja, aqui seria, a relação de transformação seria 1 sobre 2. 1 sobre 2 é menor do que 1, que seria meio, no caso. Aí a gente tem que essa relação é menor do que 1, então o V2 é maior do que o V1, no caso o V2 seria 220 e o V1 seria 110, e esse transformador seria um transformador elevador, ou seja, ele pega a tensão de entrada e eleva na tensão de saída. E o outro caso seria a relação de transformação ser maior do que 1. Vamos supor que V1 agora seja 220 e V2 seja 110. Aí a relação de transformação dele seria 2, que é maior do que 1. Dessa forma, V2 é menor do que V1 e esse transformador seria um transformador abaixador. Ele pega uma tensão de saída 220 e abaixa uma tensão de entrada 220 e abaixa uma tensão de saída 110. Ficou claro, né? Positivo. Aí, o que seria um transformador isolador? É quando essa relação de transformação ela é igual a 1. No caso, a tensão de entrada seria 220 e a tensão de saída seria 220 também. Então, a função dele seria, no caso, só isolar os circuitos. O circuito de entrada com o circuito de saída. Ele ficaria igual. E tá acabando a aula, eu vou ter que mandar o link novamente para vocês. Então, aguardem aqui rapidinho. Aí qual seria a função de um transformador desse estilo aí? É somente de proteção que ele Proteção, vai né? fazer. Porque ele vai, como o nome dele diz, né? É transformador isolador. Ele vai isolar a parte do primário com a parte do secundário. O circuito elétrico do primário com o circuito elétrico secundário. Certo?